Oi, amados, eu gostaria de, nesse momento, entrar no teu carro, na tua casa, com um texto da palavra de Deus. Lá em João 3, a partir do verso 1, especificamente no verso 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém sabe fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, olha só, ele ouviu falar de Jesus e ele procurou conhecê-lo. Isso significa que nós precisamos tomar a iniciativa para a salvação da nossa alma. Em João 7,37 diz que quem tiver sede, venha a mim e beba. Todos nós precisamos ter essa necessidade do novo nascimento. O verso 3 diz que a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Observem que Jesus ele não olhou para a posição eclesiástica de Nicodemos, as letras, o discurso teológico, mas tão somente que ali estava uma alma, queridos, que precisava de salvação. O que não garante a nossa salvação é deixarmos, queridos, de se aproximar desse Deus Todo-Poderoso. O ser religioso, ser justo, piedoso, íntegro, conhecer a palavra de Deus, fazer as boas obras, não nos garante encontrar esse Deus vivo. Você precisa se aproximar desse Deus que é vivo e poderoso. Queridos, o que significa então ser uma criatura nova? O que pode acontecer conosco para que a gente possa alcançar essa salvação? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas antigas já passaram. Crê em Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o que foi crucificado pelos nossos pecados, conforme está em João no capítulo 3, verso 14, é que nos garante essa salvação. E você não deve perder esse tempo. Você que está com o coração pesado, você que está distante do Deus vivo, deve correr para os seus braços enquanto eu pronuncio essas palavras. É crer em Jesus como o único verdadeiro Senhor e Salvador. É crer no grande amor de Deus por nós, que enviou seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, conforme o que está em João 3,16. É nascer da água do Espírito, conforme está escrito lá em João 15, verso 3. Mas eu faço uma pergunta para vocês: o que é a palavra? O que é a água? Ou seja, a água é a palavra de Deus e a palavra é a água do Espírito. Diz a palavra em Efésios 5,16 o seguinte: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Lá em 1 Pedro 1,23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente em nós. Observem que aqueles que estão com o coração sedentos da palavra, estão com o coração machucados, precisam se aproximar desta água maravilhosa, ou seja, do Espírito Santo de Deus. Mas o que é o Espírito? O Espírito é uma pessoa, e ele é que nos convence de que somos pecadores. Ele nos convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo, conforme o que está registrado em João 16, verso 8 até o verso 13. Então, a obra da salvação tem um trabalho direto do Espírito de Deus, no espírito do homem,
utilizando-se da pregação da palavra de Deus, proporcionando a regeneração de vidas. Isso está registrado em 1 Pedro 1:23 e em Efésios 1:13 a 14. É o Espírito Santo que habita no coração daquele que crê, fazendo dele templo santo. Amados, quando eu me aproximei de Deus pela primeira vez, alguém disse assim: olha, a fé vem pelo ouvir, e ao ouvir a palavra de Deus. Quem testemunha, quem é a evidência do novo nascimento em Cristo? É Jesus, queridos. É Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Nós precisamos defender, testemunhar, falar do amor de Deus. Isso é a evidência do Novo Testamento, porque quando alguém se converte, a primeira coisa que acontece no seu coração é testemunhar de uma palavra poderosa. E essa palavra veio ao meu coração, mudou a minha vida, mudou meu coração, fez-me viver. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai, dos santos anjos, conforme está registrado em Lucas 9:26. Nicodemos, amados, ouviu falar de Jesus e ele despojou de seus méritos. E ele foi até ele, teve uma experiência pessoal com Cristo. Nicodemos nasceu de novo, creu que de fato Jesus é o Salvador, o Messias esperado, segundo as Escrituras. E eu digo para você, o que você está esperando? Seja como Nicodemos, que entregou a sua vida a Deus, conforme o que está escrito na palavra em João, capítulo 19, versos 39 e 40. Queridos, o que o teu coração precisa é de Jesus. Nicodemos mostrou através das evidências que de fato ele tinha nascido de novo. Ele testemunhou, ele defendeu Jesus perante os outros, pagou um preço para servir a Jesus. E você, já nasceu de novo? Tem procurado a Jesus? Tens testemunhado? Tem defendido Ele? Tem pago um preço para servir ao Mestre? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quero dizer a você que a vida está em Cristo. A vida não está nos homens. Temos testemunhado durante muitos anos a respeito de um evangelho que nunca falhou. Temos testemunhado durante muito tempo a respeito de uma palavra que nunca falhou. Temos testemunhado a respeito de mudanças que Deus está fazendo em muitas vidas e que Ele quer fazer na tua vida também. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso em vossa alma. Amados, mesmo que você tenha cometido pecados, em 1 João 1,9 diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda a injustiça. Ainda que teu pecado seja vermelho carmesim, Deus vai te perdoar, queridos. Mas o que nos falta? O que falta para essa geração? A verdade. Precisamos largar o engano das nossas vidas. Precisamos despir do velho homem e achar Jesus Cristo que purifica nosso interior. Eu já fui um hipócrita, queridos, um mentiroso, um homem que pensava que enganava a Deus e que enganava as pessoas. Mas a Deus nada se esconde. Quando Deus apareceu a mim, eu tive que aceitar aquele amor maravilhoso. E este amor está sendo oferecido a você agora. Converta-se, aceite esse Deus vivo.
Queridos, lá em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 36, depois de Pedro ter feito um longo discurso, ele disse: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus fez o Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois, irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Se até aqueles homens que estavam próximos de Cristo precisavam desse arrependimento, o que dirá esta geração, queridos, que anda sem a presença de Deus? No entanto, eu quero novamente afirmar que aqueles que entregam a sua vida a Deus não apenas se tornam filhos, mas se tornam salvos e prontos para viver esta vida neste reino poderoso. Seja um convertido como eu sou, em nome de Jesus. E é por isso que eu estou te convidando a fazer essa oração neste momento. Pois se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Ore comigo nesse momento. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Que ninguém jamais tire o meu nome, Senhor, porque reconheço que Tu és Deus, que morreu por mim lá na cruz do Calvário, e que Tu me deste essa salvação, e que só Tu tens a palavra da vida. Em nome de Jesus Cristo, essa oração entra na tua vida agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue te abençoando. Aleluia.